integral por partes. Vamos lá, vamos resolver esses 4 exemplos aqui utilizando a regra da integral por partes. Então, o que a gente vai precisar? Primeiro, a regra da integral por partes, e a coisa boa dessa regra é que ela é uma fórmula. A gente decora, aplica e não tem muito problema. Desde que a gente saiba que tem que utilizar a regra da integral por partes para resolver uma dada integral, vocês vão ver que é bem tranquilo utilizar essa regra. Então ela diz o que está escrito aqui, que a integral de u vezes dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. Então tem que tomar cuidado com aquele menos e tem que identificar os fatores corretamente. E essa aí é a parte que pode ser um pouquinho mais chata, mas só que a gente tem que ter bem em mente que toda a regra da integral por partes vai seguir de uma única escolha. A gente pega alguma função dentro da nossa integral e chama essa função de u. A partir daí, o exercício inteiro vai por inércia. A gente vai fazer todo o resto do passo a passo utilizando um sistema, um algoritmo, então é bem tranquilo de fazer. Então, vamos lá. Depois que eu escolhi uma função para chamar de u, e daqui a pouco eu vou falar como é que a gente faz para escolher essa função, a gente vai calcular du, que é um desses termos aqui, ó. A gente calcula a partir de u, porque du é simplesmente u' de x dx, isso a gente já sabe. Aí, o dv é aquela função que sobrou dentro da integral. Observa que a gente tem que pegar todo mundo, ó. É a integral de u dv, não é u dv vezes sei lá o que. A gente tem que pegar todo mundo. Então, dv é simplesmente quem sobrou. Eu já peguei um termo aqui para chamar de u, o dv é quem sobra. E a partir do dv, aí eu descubro quem é o v, eu calculo o v. E aqui tem algumas pessoas que dizem assim, eu não gosto muito de decorar desse jeito, mas, enfim, algumas pessoas acham mais fácil, ó, que eu escolhi u, para calcular o du, eu derivo, porque eu tenho u, então du é u' de x dx, então é uma derivada. E a partir do dv, para descobrir o v, eu integro. Então eu tenho que fazer esses 2 passos para descobrir quem é du e para descobrir quem é que é v. Então poderia pensar assim. Eu prefiro um pouquinho mais dizer eu calculo du a partir de u e eu descubro v a partir de dv. Para mim fica mais fácil, mas se vocês decorarem assim, deriva u para encontrar du, integra dv para encontrar v, tudo bem. Aí, que nem eu já disse, tudo isso depende unicamente da escolha do u. E o que a gente vai fazer para escolher o u? Como é que a gente vai fazer para escolher o u? Existe uma regra de prioridades aqui na escolha do u. E tem uma palavra que é lat. Lat é a nossa escolha das prioridades do u. O L é de logaritmo, o A é de algébrica, o T é de trigonométrica, o E é de esquece que esse exercício, quer dizer, de exponencial. Então, essa daqui é a nossa ordem de prioridade para escolher o u da esquerda para a direita. Se tiver uma função logarítmica, ela vai ser o u. Se não tiver logaritmo, mas tiver uma função algébrica, principalmente polinômios, ela vai ser o u. Se não tiver função algébrica nem logaritmo, então tu pega o u como uma trigonométrica, aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, mas não impossível. E se não tiver nenhuma delas, provavelmente não é para usar a integral por partes. Mas enfim, e aqui eu queria adicionar que muitos lugares adicionam um i nessa palavra e chamam de liat, e o i é de inversa trigonométrica, arco seno, arco cosseno, arco secante, mas nesses exemplos a gente não está trabalhando com as inversas trigonométricas, então a regra fica mais simples, fica lat mesmo, tá? Então vamos lá, primeiro exemplo, a integral de x mais 2 vezes z na x dx. Como é que a gente vai fazer para resolver essa integral, definindo o que é via integral por partes? Eu tenho que pegar e observar os fatores dessa integral. Quais são os fatores que tem aí? Eu tenho x mais 2, que é uma função algébrica, multiplicando e na x, que é uma função exponencial.
Agora eu pego e lembro. Qual que era a regra mesmo? Late. Logaritmo não tem, algébrica tem. Então, essa função aqui vai ter que ser a minha função u. Lembra? Late. Logaritmo não tinha, então eu vou para algébrica. Aí, então eu escolhi u igual a x mais 2 e a partir de agora eu pego o meu dv como quem sobrou na integral. Ó, x mais 2 eu já peguei para u, então todo esse resto aqui tem que ser dv. E a partir de agora eu só tenho que calcular o du e descobrir quem é v. Então se u é x mais 2, u' é a derivada de x mais 2 dx, então u' é 1 dx, ou seja, o du é simplesmente dx. Agora, se o dv é e na x dx, quem é que é v? Qual que é a função que me dá dv como e na x dx? É o próprio e na x. Se v for e na x, dv é e na x dx. E tá aí. Então agora, olha só, eu já tenho os 4 termos que eu preciso. O u tá aqui. Du tá aqui, ó. Du igual a dx. dv tá aqui, é e na x dx. E v é e na x. Então agora a gente só aplica a nossa fórmula. Ó, a integral de u vezes dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. E tá feito. Observa bem que eu só substituí todas essas parcelas na nossa fórmula. Então fica x mais 2e na x menos a integral de e na x dx. E agora a integral de e na x dx é e na x mais uma constante c. E tá praticamente pronto esse exercício. A última coisa que poderia ser feito é observar que eu tenho e na x aqui nos dois termos, então eu posso colocar e na x em evidência, ó. Ficaria x mais 2 do primeiro termo e menos 1 do segundo termo, vezes e na x. E agora, x mais 2 menos 1 é x mais 1. Então fica aqui x mais 1 vezes e na x mais uma constante c. E acabou. Bem tranquilo esse exercício via integral por partes. Vamos para o próximo. Qual que é a integral de ln de x dx? Bah, até agora a gente não sabia qual que era a integral do ln de x e a gente tem que usar uma regra de integração para fazer a integral do ln. Lembra que essa integral não é uma das integrais básicas, não é uma das integrais que a gente tem tabelado. Ela precisa de uma regra de integração, que é a integral por partes. Vamos lá. Primeiro, quais são os fatores que eu tenho dentro dessa integral? Eu tenho ln de x, que é um logaritmo, e não tenho mais nada, né? Eu só tenho o dx ali, mas eu não tenho nenhuma outra função multiplicando. Então, qual que era a regra mesmo? Late. Tem um logaritmo? Tem. Então ele é que é o u. Eu vou escolher u igual a ln de x. No que eu escolhi u igual a ln de x, o dv é quem sobrou. Então eu vou ter que dv é igual a dx. Mas vamos lá. Então, se dv é dx, agora eu tenho que calcular du e descobrir v. Então, du é a derivada do ln de x vezes dx, ou seja, 1 sobre x dx. E se eu já tenho se eu já tenho dv igual a dx, v tem que ser x. Porque quem é que é? Se v é igual a x, ó, então dv é a derivada de x vezes dx, mas a derivada de x é 1, então fica 1 dx, que é dx. Então por isso que a gente descobre que v é igual a x, viu pessoal? Feito isso, é só substituir na fórmula. Eu tenho lá a integral de u dv, então fica u vezes v menos a integral de v vezes du. Nesse caso, a única coisa que eu posso fazer é dar uma simplificada aqui. X vezes 1 sobre x é 1, então fica x ln de x menos a integral de 1
dx, e a integral de 1 é x. Então deu x ln de x menos x mais uma constante c e acabou. Vamos para a próxima integral. Integral de x vezes cosseno de x dx. Então, de novo, identificar as parcelas. X é uma função algébrica, cosseno de x é uma função trigonométrica. Feito isso, eu vou lá para minha regra LAT. Logaritmo, não tenho. Algébrica, tenho. O x é uma função algébrica, então já para por aí e eu já sei que u vai ser igual a x. O que sobrou vai ser dv, quem sobrou ali, cosseno de x e dx. A partir desses dois, eu faço o resto. Se u é igual a x, então du é igual a dx, a gente já fez isso 2 vezes hoje. E, além disso, se dv é cosseno de x, aliás, desculpa, dv é cosseno de x dx. Não pode esquecer desses dx aí, porque senão você se confunde. Eu também me confundo às vezes. Então, se dv é cosseno de x dx, qual que é a função b que gera essa diferencial? Seno de x, porque a derivada de seno de x é cosseno de x, então se v é seno de x, dv é exatamente cosseno de x dx. Feito isso, já tenho os 4 fatores que eu preciso, só manda v na fórmula. A integral de u vezes dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du, e agora é só resolver qual que é a integral de seno de x dx, que é menos cosseno de x. Então, aqui é que tem que tomar cuidado com esse sinal de menos, né? Então, porque vai ficar menos, e esse outro sinal de menos é da integral de seno de x, que é menos cosseno de x. Então, menos com menos, mais, e ficou x seno x mais cosseno de x mais uma constante c, e acabou. Agora, o último exemplo aqui de hoje. Qual que é a integral de x ao quadrado ln de x? Então, de novo, mesma coisa. Identifica os fatores. O x ao quadrado é uma função algébrica. Ln de x é uma função logarítmica. Então, vamos lá. Regra do LAT. Tem logaritmo? Sim, tem logaritmo. Então, ele que tem que ser o u. Então, eu pego u igual a ln de x. Feito isso, dv é quem sobrou. Então, quem é que sobrou na integral? Ó, ln de x eu já peguei. Isso daqui já virou u. Então, o que sobrou é x ao quadrado dx. Então, isso daqui, x ao quadrado dx, que é dv. A partir de u igual a ln de x, eu calculo du, que é 1 sobre x dx, e a partir do dv, que é x ao quadrado dx, eu descubro quem é v. Então, v é x ao cubo sobre 3. Lembra daquela dica? Se tu não conseguir descobrir assim muito de cara, lembra que tu tem que integrar. E a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre x. X ao cubo sobre 3. Feito isso, manda v na fórmula. A integral de u vezes dv é igual a u vezes v menos a integral de v vezes du. E agora a gente pode simplificar x ao cubo com x, fica x ao quadrado, e esse 1/3 eu tiro da integral. Então fica x ao cubo sobre 3 vezes ln de x, menos 1/3 da integral de x ao quadrado dx. Resolve a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, e agora só faz aquela multiplicação. Então ficou x ao cubo sobre 3 vezes ln de x, menos x ao cubo sobre 9, mais uma constante c, e acabou. Então, pessoal, integral por partes era isso, não tem muito mistério. A parte mais complicada é escolher o u e lembrar que o que sobrou é dv, o resto é fórmula. Onde é que pode dar errado integral por partes? Se a gente estiver resolvendo uma integral que não era para ser resolvida via integral por partes. Aí tu vai encontrar um dv que muitas vezes tu não vai conseguir descobrir quem é v. Aí é que tá o grande problema, porque a partir de u tu calcular du sempre vai conseguir, mas a partir do dv encontrar v não é qualquer função que eu consigo. Por isso tem que poder resolver o exercício
via integral por partes. Se não for um exercício para resolver via integral por partes, não vai conseguir encontrar esse V, vai trancar. O que acontece quando o aluno tranca? Infelizmente, muitas vezes inventa. E quando inventa coisa, aí foge da matemática e em geral não dá certo. Às vezes vocês inventam umas coisas certas, que vai se complicando lá e dali a pouco aparecem umas coisas que não tem nada a ver, mas o resultado deu certo. Na integral por partes muitas vezes não funciona, tá, gente? Bueno, então era mais ou menos isso, bons estudos e até a próxima.